Vamos lá, Tiago, capítulo de número 5, a partir do verso de número 16, eu quero falar com vocês sobre vitória sobre a crise. Tiago, capítulo 5, verso 16 até o verso 20. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Eu gosto dessa frase, humano como nós, porque ele está nos nivelando a Elias e nivelando Elias a nós. Ou seja, como ele teve limitações, nós também temos limitações, mas como ele provou das grandezas de Deus, nós também vamos provar das grandezas dele. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O texto escrito aqui por Tiago, que era meio irmão de Jesus, Tiago pastoreou, tornou-se líder da igreja de Jerusalém. E ele está escrevendo essa carta para a igreja. É uma carta escrita, endereçada aos crentes. E ele está mostrando aqui como pode ocorrer um processo de restauração na vida de uma pessoa. Primeiro, ele está dizendo que mesmo no ambiente como esse, o ambiente de igreja, o ambiente da presença de Deus, de caminharmos em unidade, podemos também sermos feridos, porque ele diz: olha, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns aos outros, uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. Então um pecado, ele pode ferir tanto a pessoa que pecou, quanto a pessoa que pecou, ela pode ferir com o seu pecado uma outra pessoa que está envolvida ou que está próxima dela. Isso pode acontecer quando entra um pecado familiar. Isso pode acontecer quando alguém que faz parte de uma comunidade como a nossa, se alguém cai em pecado, se alguém peca, acaba ferindo outras pessoas também à nossa volta, ou à volta dela. Ou seja, nós podemos, infelizmente, sermos feridos dentro de um ambiente como esse. Mas a palavra de Deus, ela já tem uma resposta de como eu e você podemos ser curados através da confissão, através de abrir o coração para alguém, falar das dores, das feridas, e alguém orar por nós, porque esse é o instrumento de Deus, através da confissão, da fala, de abrir o coração e alguém orar por nós. O ato de abrirmos o coração e de alguém orar por nós, isso traz a cura, a restauração de Deus. Agora, o texto também está dizendo sobre a oração de um justo. Ela ela produz resultados, ela produz frutos. E essa oração feita por um justo, o justo não é uma pessoa perfeita, até porque depois que ele fala que a oração de um justo, ela é poderosa, ela pode produzir frutos, ele vai dar o exemplo de Elias, e ele diz: Elias era homem, era humano como eu e você. Tem uma tradução que diz: Elias era sujeito às mesmas paixões, Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, porém ele orou fervorosamente. É isso que chama atenção nesse texto.
Embora ele era humano, ele orou fervorosamente. Embora você tenha guerras, você tenha crises emocionais, crises até mesmo existenciais, você precisa tornar-se uma pessoa fervorosa, dedicada na sua oração. Porque quando você tem uma vida de oração, você consegue colocar os seus sentimentos no devido lugar. Porque quando estamos agindo por conta própria, as nossas emoções, elas vão oscilando. Mas quando nós oramos, na oração, nós arrancamos as nossas máscaras, na oração, nós tiramos a nossa falsa espiritualidade, nos apresentamos diante de Deus como e quem realmente somos, e essa sinceridade traz a ação de Deus, e uma oração feita dessa forma, ela vai começar a produzir resultados na nossa vida. Elias, ele orou para que não chovesse, trazendo juízo sobre a nação de Israel, por conta do pecado de Acabe, que era o rei naquela época. Mas também depois Elias orou, e os céus se abriram novamente, e voltou a ser derramada a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, por duas ocasiões aqui, ele fala sobre produção de frutos, através da oração poderosa, que vai produzir efeito, vai produzir frutos, e ele fala também sobre a chuva que desceu sobre a terra na época de Elias, e voltou a produzir frutos. Então, nós podemos entender dentro dessa palavra, que quando seguimos a palavra de Deus, a nossa vida, ela vai frutificar. E essa frutificação, ela começa primeiro, alteração no caráter, o fruto do Espírito sendo produzido dentro de nós, por uma ação específica do Espírito Santo, como também a nossa vocação sendo colocada em prática. Vamos ver as bênçãos de Deus e as coisas acontecendo. Agora, ele finaliza o texto aqui, dizendo: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade. Então ele está falando também sobre a possibilidade, e isso é muito claro para todos nós. Nós somos maduros e sabemos que tem pessoas que estão caminhando com o Senhor, ainda que com passos trôpegos, tropeçando, mas existem pessoas que se desviaram da verdade, que estavam no caminho da verdade, e depois, por uma decisão, seja por decepção, tentação, seja, poderíamos citar uma lista aqui, mas eles se desviaram. O que é se desviar? É mudar a rota, é mudar o caminho, e saíram da verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É decidir mudar a rota, mudar o caminho, e seguir o caminho oposto ao caminho da verdade. Então ele está dizendo: se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, ou seja, ele está orientando a igreja, para que aqueles que não se desviaram, sejam o instrumento de Deus, para trazer de volta aqueles que se desviaram da verdade. Irmãos, eu e você, que estamos na presença de Deus, que temos o privilégio de estarmos nesse momento, ouvindo essa mensagem, nos preparando para participarmos da ceia, precisamos ter a convicção no nosso coração, que somos instrumento de Deus também, para trazer de volta aqueles que se desviaram. Eu e você não fomos chamados para sermos pedra de tropeço, para desviar ninguém, para empurrar ninguém para fora da presença ou para fora da igreja. Eu e você temos o chamado, a unção, a graça de Deus, para irmos atrás daqueles que se desviaram e trazermos eles de volta. Por quê? Quem converte um pecador, Tiago está dizendo, olha a expressão que ele usa: quem traz de volta, ou quem converte um pecador. Por que ele usa essa expressão, converter um pecador? Se era alguém que estava no caminho da verdade, e essa pessoa se desviou na sua caminhada, essa pessoa, ela caiu da graça, ela perdeu o favor de Deus, e ela voltou ao estado de pecaminosidade dela. Olha como o Tiago está chamando: quem converte um pecador. Quando a Bíblia ela vai se referir
ao povo de Deus, ao povo salvo, aos filhos de Deus, ela sempre vai tratar os filhos, como santos, como justos, porque é essa forma como Deus nos vê, não por causa da nossa habilidade ou da nossa perfeição, mas por conta do sacrifício de Jesus, que o sacrifício dele foi perfeito, então nos tornou santo. Então agora ele está usando a palavra pecador para mostrar que aquela pessoa perdeu aquela posição espiritual. Mas nem tudo está perdido, porque ele está dizendo: quem converte um pecador, quem traz de volta do erro do seu caminho, salvará a vida daquela pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ou seja, por mais que aquela pessoa tenha multidões de pecados na vida dela, se ela está viva, então eu e você podemos ser instrumentos de Deus, não para julgá-la, não para apontar o dedo, mas para trazê-la de volta para a verdade. E agora, eu posso me dizer o seguinte: mas pastor, mas eu sinto indigno, porque eu também tenho as minhas crises, eu tenho as minhas dificuldades, mas por isso que ele usa a expressão de Elias. Elias era humano como nós. O que é que Elias viveu? O que é que Elias ele faz? Elias, ele é chamado por Deus, ele era um tisbita, era um simples morador de uma determinada cidade, e ele ouve a voz de Deus, e Deus fala com ele, e Elias, ele é chamado para ser um profeta, e o nível de ministério profético de Elias, iria trazer duas coisas, iriam cumprir dois propósitos. Elias era um profeta para trazer juízo para a nação, mas ele também era um profeta para trazer avivamento. Juízo porque o povo estava vivendo uma vida de pecado. A Bíblia fala que Acabe foi, da época dele para trás, ele foi o pior rei de Israel. Ele abandonou a adoração ao Deus verdadeiro, começou a adorar Baal, começou a adorar os Baalins, e ele instituiu o culto a Baal na terra de Israel, na terra do Senhor. E a Bíblia diz que além de ele fazer tudo isso, ele casou com uma sacerdotisa, uma mulher chamada Jezabel, sacerdotisa de Baal, de Baalins, que adorava outros deuses. Ele tem um casamento fora da vontade de Deus, e ele casou com aquela mulher, e ele deu uma concessão naquela época. Ele permitiu que Jericó fosse reerguida. Jericó, quando Josué, ele elimina a cidade de Jericó, por uma ordem de Deus, Deus disse: se alguém tentar levantar essa cidade, quando colocar a pedra fundamental, o filho mais velho vai morrer, e quando terminar, o filho mais novo também será sepultado. Então Deus não tinha a intenção de levantar aquela cidade, novamente, por várias situações que não dá tempo de explicarmos aqui, mas enfim, a Bíblia fala que, na época de Acabe deu concessão para que Jericó fosse reerguida, um lugar que foi considerado um lugar amaldiçoado. Então, Acabe foi um rei terrível, e Deus, então, para trazer juízo, ele levanta Elias, e Elias libera uma palavra: não vai chover, senão segundo a minha palavra. E veio uma seca durante 3 anos e meio. Naquele período, Elias viu Deus cuidando dele. Elias foi para um ribeiro de Querite, corvos o alimentaram, Deus preparou uma viúva para cuidar dele, para mantê-lo bem alimentado. A filha da viúva morreu, Elias orou, Deus ouviu a oração do profeta, levantou aquele menino. Elias tem um desafio no Monte Carmelo, ora a Deus, fogo do céu desce, ele sozinho mata 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, e ele vê uma nação inteira, de joelhos dobrados, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então ele libera a palavra de juízo, vê o juiz comendo solto ali, mas ele libera uma palavra de avivamento, e vê um povo prostrado, declarando que só o Senhor é Deus. Então Elias viu grandeza de Deus. Como você também, na sua vida, você já viu Deus fazendo muitas coisas. Se você olhar para a sua vida, ainda que você diga: pastor, mas eu tenho uma vida muito simples, mas você vai ver que o Senhor cuidou de você até hoje, na sua dor mais terrível, no desprezo mais difícil que você enfrentou, no abandono, numa traição, numa
num desemprego, numa crise econômica, numa crise emocional, numa crise familiar. Você, ao olhar para todo o histórico da sua vida, você vê o cuidado de Deus. Porque até aqui Ele tem ajudado e tem fortalecido você. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu comigo. Isso acontece com todos nós, nós vemos o cuidado de Deus. No entanto, depois de viver essas grandezas todas, Elias, ele entra num tempo de crise na vida dele. E a crise, ela faz parte da vida humana. Só que como nós enfrentamos a crise, pode ser determinante para a nossa vida. Ou a crise pode nos jogar dentro de um buraco, de uma vala, onde ficaremos ali por toda a vida, ou nós podemos agir de forma coerente com a palavra de Deus, nos levantarmos, sairmos mais fortes e ainda ativados por um propósito de Deus na nossa vida. Então tudo depende da forma como eu e você agimos, reagimos e procedemos dentro de uma fase crítica que enfrentamos. Isso não está indiferente, por mais que você seja de Deus, você pode enfrentar tempos de crise. Isso aconteceu com Elias. Primeiro no livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, quando o Elias, ele ora, fogo dos céus desce, ele elimina os profetas, os falsos profetas de Baal, de Baalins, dos falsos deuses. O texto diz assim no verso 1, ora, Acabe contou a Jezabel, que era a esposa dele, tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro, obviamente com uma mensagem, a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou num deserto caminho de um dia. De alguma forma, aquela mensagem intimidadora de Jezabel entrou no coração de Elias. Mesmo Elias sendo o homem de Deus, que acabara de orar e fogo do céu descer. Elias, ele teve um encontro aqui agora, não com a sua espiritualidade, não com o seu chamado profético, não com a sua vocação. Elias, ele teve um encontro com a sua humanidade. E quando ele se depara com aquela mensagem de Jezabel, dizendo, olha, eu vou matar você. Essa mensagem entra no coração, entra na mente de Elias e gerou nele dois tipos de sentimento. Gerou o sentimento de medo e gerou o sentimento de fuga. E aquela emoção, o medo, uma emoção, o medo de morrer pelas mãos de Jezabel, aquela emoção nele, gerou nele uma ação. Irmãos, olha o perigo, quando somos governados por nossas emoções, quando as nossas emoções, elas nos fazem tomar atitudes, tomar decisões precipitadas, e nos empurra para um deserto. Porque quando ele sentiu medo, quando veio aquele sentimento, ele não deveria de se mover pelo medo, ele não deveria de fugir, ele deveria de falar com Deus, de orar ao Deus que havia o guardado, o protegido, havia dado força a ele, havia dado graça a ele, o que é que ele deveria de fazer. Na hora em que um sentimento, ainda que seja um sentimento gigantesco, que governa você, que joga você na lona, não se esqueça, você continua sendo filho de Deus, e o filho não é guiado por sentimento. O filho, ele é guiado pelo entendimento, pelo equilíbrio e pela palavra. Então, você não pode agir de acordo com as suas emoções, você tem que agir de acordo com a direção de Deus, e as suas emoções irão atrás da direção de Deus. É como um casamento, por exemplo. Um casamento tem todo dia, nós acordamos amando aquela pessoa, mas o amor não é um sentimento. Pessoas que vivem por sentimento, elas casam e descasam, assim do dia para a noite, porque um dia elas acordam, não estou sentindo mais nada, eu acho que eu não amo você, eu acho que eu casei com a pessoa errada, e abandona a pessoa. Por quê?
elas são mais fiéis ao sentimento do que são fiéis ao casamento. E lembrando, casamento é uma aliança. Então isso acontece em qualquer setor da nossa vida. Num chamado ministerial, numa vocação ministerial, nós temos dias que nós nos sentimos abatidos, mas eu não posso tomar decisões a partir das minhas emoções. Olha o caminho de crise que Elias vai seguindo. Ele tem medo, e o medo levou ele a um passo. Qual foi o passo? Fuga. Ele fugiu. A fuga, ela nada mais é que uma reação infantil, imatura, mas é também uma reação humana. Então, quando ele foge, o sentimento de fuga dele, quando ele sai, a tendência, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele abandona a posição dele, ele foge. Quando ele está fugindo, ele pega o auxiliar dele, que estava debaixo dos cuidados dele, ele tinha a chamada de Deus para prepará-lo, para dar continuidade ao seu ministério profético. Ele abandona o chamado de Deus, ele abandona a vocação dele, ele abandona o cuidado, ele deixa aquele rapaz em um determinado lugar, e ele vai para o deserto. Ou seja, em um caminho de um dia, ele vai andando durante um dia, ele vai se aprofundando no deserto. Aquele deserto não foi gerado por Deus, aquele deserto não era uma escola preparatória de Deus, aquele deserto era uma escolha de Elias, porque ele deu ouvidos à sua fuga. E quando Elias ele faz isso, ele se isola, ele mostra a humanidade dele. Mas Deus é tão gracioso, que Deus começa no processo de restauração. Elias, ele está debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ele diz: basta, Senhor, não sou melhor do que os meus antepassados. O sentimento de morte invade o coração dele, e ele diz: não pode me levar, porque o que eu já vivi basta, o que eu já vivi é suficiente, pode me levar. Meu irmão, Deus preparou esse momento para trazer uma palavra ao seu coração. Tudo aquilo que você viveu em Deus não foi o suficiente, Ele tem mais para você. Não pense que tudo aquilo que você viveu, você já viveu, você está no limite. Eu sei que nós precisamos ter contentamento. Eu sou feliz de tudo que eu vivi em Deus, de todas as experiências que eu tive com Ele. Eu sou grato a Deus por todos os milagres que eu vi, todas as respostas, a restauração, tudo que Ele fez, as experiências espirituais, sobrenaturais, mas as experiências humanas também. Mas eu sei que ainda não chegou ao fim, que Deus tem mais. E precisamos ser encorajados a avançarmos. E o Elias, quando ele diz isso, Deus não vai repreendê-lo. Para de falar besteira, Elias, porque Deus sabe que Elias está revelando a sua fraqueza. O que é que Deus faz? Envia um anjo. Elias dorme, o anjo leva pão, leva água para ele, dá alimento para ele, volta a descansar, porque tem coisas que nós enfrentamos, que nós vencemos com uma boa alimentação, com água e com descanso. Às vezes a nossa mente ela está tão confusa, porque ela está precisando de descanso. Descanso emocional, descanso físico e descanso espiritual. Descanso espiritual é quando tudo está saindo do seu controle. Você perdeu, você tirou as mãos das rédeas, você não consegue controlar mais nada, e você decide entrar nesse lugar profundo em Deus e dizer: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Tudo fugiu do meu controle, mas eu descanso no Senhor, como Cristo descansou naquele barco, abraçando aquela almofada, dormindo no meio de uma tempestade. É quando você entra naquela confiança: eu sei que o meu Pai está cuidando de mim, eu sei que Ele está cuidando do meu coração. O descanso emocional, o descanso físico, Deus trabalha cuidando primeiro do corpo de Elias. Descansa, Elias. Mas aí Elias se acostumou, quando ele passa o tempo, Deus fala: Elias, levanta, porque a sua jornada será muito longa. Ou seja, você pensa que acabou, mas a sua jornada ainda é muito longa. Olhando para esse texto de uma forma mais acurada, a gente percebe como Deus continua confiando em Elias. Como apesar de Elias ter a sua humanidade, a sua natureza humana, as suas falhas, as suas limitações, Deus continua confiando em Elias. E Deus ensina Elias, dizendo o seguinte: Elias, o que você está fazendo na caverna, Elias? Sai para fora. Quando Elias saiu, está lá no versículo de número 10,
Olha só, a partir do, deixa eu ver onde ele fala dos terremotos aqui. O verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha o que Deus fala para ele: Elias, sai da caverna, permanece no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Agora, depois de Deus dar descanso a ele, dar água a ele, dar comida a ele, agora Deus vai tratar Elias, trazendo a presença dele sobre Elias, e ensinando uma verdade espiritual. Olha que verdade poderosa aqui. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Você consegue imaginar um vento tão forte, arrebentando pedras, arrebentando rochas? Foi um vento poderoso, um vento forte, mas Deus não estava naquele vento. Continuando. Então, o verso seguinte: depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Você imagina aquele monte tremendo? Um terremoto? Você vê aquelas coisas poderosas acontecendo, e Deus falando: Elias, assim como eu não estava no vento, eu também não estou no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, e o Senhor também não estava no fogo. Olha, vento, terremoto, fogo, ele está vendo, ele está sentindo. Óbvio que o vento ele não viu, mas ele viu as rochas rasgando ao meio, sendo quebradas. Ele sentiu o terremoto, ele viu o fogo. Então ele tem o sentimento, ele sente o vento, ele sente o terremoto, ele vê o fogo, ele vê o resultado do vento, as rochas se arrebentando, e o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Irmãos, o que é que Deus está ensinando a Elias? Elias, eu não estou no barulho, não estou no quebrar das rochas. Não me procurem em manifestações, me procure em uma voz, me procure na minha palavra. É ali que você vai me encontrar. Às vezes nós estamos caminhando, esperando coisas poderosas de Deus, aguardamos um fogo, estamos esperando um terremoto que vai mudar tudo, estamos aguardando um vento que vai quebrar aquelas pedras que estão no nosso caminho, que vai arrebentar com tudo, que vai mexer, que vai alterar, que vai haver algo poderoso. E Deus está falando para Elias: Elias, fica na minha presença e ouve a minha voz. Irmãos, qual o lugar que eu e você seremos reativados? Na presença e na voz de Deus. E a voz de Deus não está no barulho, a voz de Deus não está nos sinais. A voz de Deus muitas vezes ela vem de forma suave, ela vai nos impulsionando a crermos na palavra. E quando Elias, ele ouve Deus falando: Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Essa caverna serviu por um tempo, mas essa caverna não é o teu propósito, é hora de você sair. E aí ele começa ainda a vomitar todos os sentimentos ruins que estavam dentro dele. Olha o versículo seguinte, o 14. Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: olha o que o Senhor fala com Elias, mostrando para Elias que os sentimentos que ele estava tendo, qual era o sentimento dele? Que ele estava sozinho, que só ele ficou como profeta do Senhor, que ele agora era uma única pessoa, isolado, e ele pensa que só ele ficou como profeta do Senhor, porque os sentimentos nos fazem ficar cegos em relação àquilo que Deus está fazendo. Porque enquanto Deus estava tratando com Elias, irmãos, ele estava tratando com mais 7.000. Ele vai falar isso para Elias depois. Ele fala: Elias, igual a você eu tenho mais 7.000. Irmãos, às vezes nós não vemos o agir, às vezes não, muitas vezes, ou a maioria das vezes nós não vemos o agir de Deus.
Nós não estamos enxergando como Deus está mexendo, como Deus está trabalhando, e os nossos sentimentos estão pregando a nós uma mentira. Você está sozinho, Deus não está vendo, Deus não está olhando para você, Deus não está vendo o sofrimento que está no mundo, olha, Deus não existe. E aí começa vários tipos de sentimentos, de pensamentos entre nós, mas Ele continua trabalhando. Ele não está dormente, Ele não está dormindo, Ele está trabalhando em seu favor. Então não seja guiado pelos sentimentos, seja guiado pela voz. Ele não falou que ia cuidar, Ele não falou que ia restaurar, Ele não falou que ia agir, Ele não falou que ia te encher, não falou que ia te abençoar. Então não caminhe por sentimentos, caminhe por entendimento. Então Elias, ele começa a dizer isso a Deus: eu sou o único que sobrou, e agora ainda estão procurando me matar. E o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles joelhos que não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Irmãos, Deus não trata Elias pelo sentimento dele. Deus trata Elias por quem Elias era e pelo chamado que Elias tinha. Elias estava pensando que era o fim, e Deus estava dizendo: Elias, eu estou aqui para reativar você. O seu ministério não acabou. Você vai ungir rei de Israel, rei de uma outra nação, e você ainda vai ungir Eliseu no seu lugar. Você tem muita coisa para fazer, Elias. Você não vai morrer nessa caverna. Não pense que você já viveu tudo. Não pense que o seu ministério parou. Não pense que você está dentro dessa caverna, não estou te vendo. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Igual a você, eu separei mais 7.000. Eu sei que tem gente que está aqui, que está com aquele sentimento de que o ministério não vai avançar mais, porque de repente até agiu de forma errada, por causa dos sentimentos, por causa de sentimentos emocionais, feridas emocionais, decepções, frustrações, e não só frustrações com outras pessoas. A pior frustração que nós enfrentamos é a frustração com nós mesmos, quando nós nos deparamos com a nossa realidade, quando nós nos deparamos com uma situação de fraqueza. Um dia eu estava ajudando um líder que havia caído. A pior dor que aquele líder estava sentindo era a dor da vergonha dele mesmo. Ele dizia assim: como eu pude cometer tal pecado? Eu entendi que Deus me perdoou. Eu entendi que Deus me ama. Eu entendi do perdão de Deus, mas eu não consigo me perdoar. Como eu pude cair? Porque quando nós nos deparamos com a nossa humanidade, nós descemos do pedestal e reconhecemos que só o Senhor é Deus, que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle. E não estou fazendo defesa ao pecado em hipótese alguma. O pecado separa e mata o homem, separa o homem de Deus. Mas algumas pessoas, por elas dizerem assim: eu nunca fiz o que o fulano fez, eu não cometi o pecado que o Beltrano cometeu, e elas se entram numa redoma de soberba espiritual, achando que são os caras, achando que a melhor pessoa é a última bolacha do pacote. Elias estava sentindo dessa forma: só eu fiquei, todo mundo pecou, só eu estou aqui intacto, eu fiquei sozinho, e ainda estão querendo me matar, só eu fiquei, só eu, e Deus falou: não, igual a você eu tenho mais 7.000, que não beijaram Baal, que são fiéis a mim, que estão me buscando. Meu irmão, então permaneça na presença dEle, mas dependa completamente dEle, porque a sua missão não acabou. O sentimento de medo, o sentimento de fuga, pode ser avassalador no seu coração. Isso aconteceu com Timóteo. Timóteo estava pastoreando uma igreja difícil, uma igreja problemática. Timóteo era jovem, Timóteo não tinha experiência, e ele assumiu uma igreja. Olha a dificuldade, uma igreja que estava tendo diversos problemas. Aquela igreja passou o apóstolo Paulo, naquela igreja apóstolo João foi pastor. Agora, um jovem Timóteo, na ocasião, estava pastoreando. Nero estava mandando matar os cristãos, e a Bíblia fala
que Paulo envia uma carta para encorajar Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Olha como Paulo vai tratar Timóteo. A partir do verso de número 5, do verso de número 4. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, Paulo falando para Timóteo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Fé não fingida. Timóteo, Paulo está dizendo o seguinte: eu lembro de você como alguém que é saudável na fé. Não tem libertinagem, não tem religiosidade, tem uma fé saudável, uma fé não fingida. Agora ele diz, verso 6, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então ele está lembrando Timóteo. Timóteo era um jovem tímido, Timóteo era um jovem que tinha suas limitações, Timóteo era um jovem que enfrentava enfermidades no seu estômago, então ele tinha timidez, tinha dificuldade na sua saúde, estava liderando uma igreja problemática, ameaçado de morte. E aí Paulo começa a dizer a ele: Timóteo, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro da sua sinceridade ante Deus. Timóteo, eu lembro da sua fé, a sua fé não é fingida, a sua fé, ela é real. Meu irmão, a sua fé, por mais que você tenha o sentimento de que ela é fingida, se você tivesse uma fé fingida, você não estaria aqui. Porque é a sua fé que tem mantido você em pé, é a sua fé que trouxe você aqui, mesmo você enfrentando as mais terríveis crises. Então, como você enfrenta uma crise? Com uma fé não fingida, com uma fé sincera. Você não precisa forçar para crer, você não precisa ficar, eu creio em coisas poderosíssimas. Creia na simplicidade, creia no Evangelho, creia na palavra que Ele falou com você, creia simplesmente na direção que Ele te deu. Não queira uma fé emprestada de alguém, não queira imitar a fé de ninguém, tenha você a sua própria fé, de acordo com a medida que Deus deu a você, e aí você vai crescendo, você vai avançando. E Paulo começa a trabalhar com Timóteo da seguinte forma: lembra do dom que você tem, lembra da vocação que você tem, Timóteo. Lembra, você recebeu pela imposição das minhas mãos, eu orei por você, eu liberei palavras proféticas sobre você. Reaviva, traz vida, traz chama, não apague a chama do chamado que está em você, porque Deus não lhe deu espírito de medo. O espírito que Deus colocou em você, Timóteo, é um espírito de poder, não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como é que nós devemos enfrentar uma crise? Entendendo, primeiro, tendo a fé não fingida. Segundo, entendendo o espírito que nós recebemos. Qual é o espírito que eu e você temos? O espírito de Deus. Fala para o seu irmão: você tem o espírito de Deus? O Espírito Santo que habita em você, ele é a fonte de poder, ele é a fonte de amor, e ele é a fonte de equilíbrio. Os três ingredientes que você precisa para você enfrentar essa crise. Poder: se você sente incapaz, saiba que o Espírito Santo está sobre você e concedeu a você poder. Poder para testemunhar, poder para continuar avançando, poder para continuar na presença, poder para vencer principados, para vencer potestades, para vencer o inferno, para vencer o mundo. E essa é a vitória, o apóstolo João diz, que vence o mundo, a nossa fé. Então a confiança no Senhor é que vai fazer você vencer. Agora, para você continuar avançando, você vai precisar também de amor. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. Na frase, quando nós iniciamos a igreja aqui, a primeira camiseta feita para a equipe de voluntários era: amor é uma decisão. Nós colocamos essa frase: amor é uma decisão e eu decidi amar você. Por que você vai permanecer no casamento? Porque você decidiu amar, apesar de quem é a pessoa que você está casado, mas você foi chamado para amar. Marido, amai as vossas esposas
como Cristo amou a igreja. A igreja foi fiel a Jesus? Não. E mesmo assim, Jesus foi fiel à igreja. Nós não somos fiéis a Ele muitas vezes, mas Ele é fiel. E Ele nos orienta: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você, homens, não foi chamado apenas para tirar da sua esposa a felicidade. Você não casou para ser feliz, você casou para promover felicidade. Para promover felicidade. Isso é um golpe na nossa imaturidade. Porque eu passei por isso também, porque quando você é imaturo, não fez o que eu não fez o que eu queria fazer, não cumpriu o meu gosto, fico de biquinho, vira as costas e saio como uma criancinha mimada. É a criança que não cresceu. É aquela criança que fazia birra quando estava com o pai e com a mãe, e essa criança não amadureceu emocionalmente, aí vai para o casamento, quando não tem os seus desejos cumpridos, ele faz birrinha. Então, a palavra de Deus, quando ela diz: amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, isso é um golpe na nossa imaturidade. E pensa numa guerra que todo homem enfrenta, é a guerra da imaturidade, né? Ainda bem que no Brasil a média de amadurecimento dos homens brasileiros é uma média boa. De 40 a 45 anos os homens amadurecem no Brasil. Eu brinco com a minha esposa, eu estou chegando lá, já estou batendo a porta, né? Mas voltando aqui para a seriedade. Irmãos, Timóteo, ele recebe essa orientação de Paulo. Timóteo, você vai vencer com poder. Você vai vencer com amor. E você vai vencer com equilíbrio. Irmãos, desequilíbrio não é ter fé saudável. O que é algo desequilibrado? Óbvio que não tem equilíbrio. E a falta de equilíbrio revela uma religiosidade, um desequilíbrio espiritual, são os excessos. Mateus capítulo 15, Jesus, ele vai golpear a religiosidade. E ele trabalha da seguinte forma: olha, vocês são como o profeta Isaías profetizou: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus trata a religiosidade como um fermento. O que é um fermento? Produto químico que é colocado para trazer aumento, crescimento. Nem tudo que cresce é saudável. Então ele está dizendo o seguinte: vocês estão invalidando a palavra de Deus pela tradição dos vossos pais. Então a religiosidade é um acréscimo a tudo aquilo que Deus falou. Deus falou algo, eu não preciso acrescentar naquilo que Ele falou. O acréscimo, isso é chamado de religiosidade. Então a religiosidade, ela dá valor à aparência. A espiritualidade saudável, ela dá valor à essência. Não importa o que eu estou parecendo para as pessoas, importa quem eu sou. Se eu tenho uma fé não fingida, é isso que Paulo está dizendo: você não tem uma fé fingida, Timóteo. Reative o dom, lembra do dom que você tem. Deus te deu espírito de poder, deu espírito de amor. Você consegue amar as pessoas, você consegue amar as vidas. Você tem amor porque o meu espírito habita em você, e você tornou-se uma pessoa equilibrada. É assim que o meu espírito age na vida de alguém. Então o Espírito Santo age dessa forma. Então Deus estava falando para Elias, voltando para Elias: Elias, o seu ministério não chegou a fim. Elias, você ainda carrega autoridade, você ainda vai ter impacto, eu confio em você. Irmãos, o ministério de Elias não termina com a crise, ele é promovido na crise. Quando ele está enfrentando aquela crise, Deus fala: eu ainda confio em você, Elias. Você tem muita obra para fazer. Você tem algo extraordinário. Você tem mais pessoas para ungir ainda. Você tem pessoas para preparar. Elias, depois ele vai jogar a capa sobre Eliseu. E ele caminha com Eliseu uma média de 10 anos. E depois, quando Deus envia uma carruagem de fogo e leva Elias para os céus, Deus ainda leva Elias de uma forma honrada, honrosa. Porque Deus não olhou para Elias a partir da crise. Imagine se Deus tomasse decisões em relação a mim, em relação a você, a partir da nossa crise. A crise é só uma fase, a crise é só um momento. Então não se defina por um tempo de crise, não se defina por uma besteira que você fez, não se defina por um pecado que você cometeu. Confesse, abandone, deixe, mas se levante e seja um Elias que é ungido de Deus e ainda vai ungir outras pessoas.
O Elias, uma outra parte que eu anotei aqui, que Elias, depois ele vai se conectar com Eliseu, porque aquilo que nós fazemos em Deus precisa ter continuidade. É o Deus que prepara conexões, é o Deus que prepara pessoas, é Deus preparando pessoas que vão conectar você ao seu chamado, que vão lhe dar condições para você também dar continuidade ao mover de Deus. Lembra que lá Tiago ele diz, quando alguém converte um pecador, traz alguém de volta. Então eu e você somos reativados por Deus, para também reativarmos outras pessoas. Ainda que você estava desviado, seguindo outro caminho, Ele te deu nessa manhã a oportunidade, nesse momento a oportunidade de você voltar, porque você nunca esteve fora do plano de Deus. Você pode estar fora da rota, mas volte para a rota, porque você não está fora do plano de Deus. Deus tem um plano para você, e Ele vai cumprir esse plano. Talvez ele foi pausado, o plano de Deus, você pode ter essa sensação. Tem gente que tem essa sensação, parece que o plano de Deus na minha vida está pausado. Lembra da época do videogame? Você estava jogando, passando de fase, você dava uma pausa para comer, para jantar, para fazer alguma coisa, para tomar um banho, ficava lá pausado. Depois de horas você voltava e soltava novamente. É a mesma coisa. Quando nós perdemos a nossa rota, é como se o plano ficasse ali, está pausado. Mas Deus não descartou você. Ele está pedindo para você alterar sua rota e voltar para o plano dele. Lembra que ele disse para Elias, Elias, volte pelo mesmo caminho. Volte, você não deveria ter vindo para o deserto. Você deveria ter ficado lá. Então volte e continue cumprindo com o meu chamado. Deus nos restaura para nos reposicionar. Deus, quando a gente olha, eu estava separando alguns homens, e vi alguns homens de Deus que enfrentaram crise. Por exemplo, Moisés. Moisés, quando ele percebe que ele ia ser um libertador, ele mata um egípcio, e depois ele foge para o deserto. Ele agiu por conta própria, ficou 40 anos no deserto. A Bíblia fala de Jonas, que fugiu do caminho, mas lá no ventre do peixe, ele ora, e Deus reativa ele. Eu lembrei de Pedro, que também negou Jesus, mas depois o Senhor chama ele para pastorear novamente. Mas eu lembrei também de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele começa a caminhar com Paulo, quando eles estão na primeira viagem missionária, ele se depara com as dificuldades, e ele retrocedeu, ele disse, eu não quero mais fazer a obra, eu quero voltar para casa. E depois passou-se um tempo, ele disse, não, eu quero voltar para o ministério. Paulo falou, não, agora comigo você não caminha mais, chega, você desistiu. Mas lá na frente, 2 Timóteo 4,11, Paulo diz assim, me traga João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Aquele que foi inútil naquele momento, que abandonou, agora ele tem a sua utilidade no meu chamado, ou seja, no meu ministério, ou seja, Deus estava dando a oportunidade para ele, e graças a Deus que ele voltou, porque ao voltar, ao retornar, ele escreveu o Evangelho de Marcos, eu e você temos acesso a ele. Então você percebe, irmãos, que Elias era homem humano como nós, Paulo era humano como nós, Moisés era humano como nós, poderíamos citar Timóteo, era humano como nós. Então eu dei toda essa volta para dizer a você, ainda que você sinta-se incapaz, Ele não desistiu de você, e é hora de você voltar para a rota, é hora de você reativar aquilo que está dentro de você, é hora de você mudar a mentalidade. Ah, acabou para mim, porque não deu certo, porque não teve jeito. Meu irmão, Deus trouxe você aqui para que nós pudéssemos reativar o seu chamado, a sua vocação, para que você pudesse levantar e ser quem Deus chamou você para ser. Agora, o que é que você está fazendo na caverna? Na caverna da depressão, na caverna do desânimo, na caverna da inferioridade, na caverna do basta, chega, não quero mais. Então, se você está enfrentando crises, não significa que você não é de Deus, mas significa que você é humano. Eu sei que muitos entraram aqui com esse questionamento, como Deus pôde me permitir passar por isso? Talvez você esteja enfrentando uma dor, uma situação que você, nem nos seus piores pesadelos você imaginou passar por isso. Nem nos seus piores momentos você imaginou passar por isso. E você está numa crise. Será que eu confio? Será que eu acredito? Será que é verdade? Então eu mostrei para você que homens de Deus e mulheres de Deus também enfrentam crises. A crise da humanidade.